E aí, Beleza? beleza? Eu só Beleza. chamei a gente aqui, né? Coloquei. Tá eu e você como destaque aqui. Sures, beleza? Bom demais? Bom. Beleza, Bom, vocês. bom também. Eu vou começar a autorizar o pessoal ali do lobby. Uhum. E aí, basicamente, eu devo fazer a introdução, tá, Carrarito? Uhum. Falar um pouquinho da Shield. Tá E bom. aí eu depois passo a palavra para você. Aí, Surya, se você quiser, eu também já te deixo Falar comentar, falar Não, alguma coisa cara, aí. pode me deixar só aprendendo hoje. Eu só vim fazer quórum mesmo. Tá bom. Tranquilo, obrigado. Então tá bom. Eu vou começar a autorizar aqui. Tá bom. A Cidinha entrou também. Cheguei. E aí, Cida? Tarde, meu povo, tudo bem? Tudo jóia. Tudo Então tá jóia. bom. Tá excelente. Então vamos lá. Deixa eu admitir aqui o pessoal. Tá. Bom dia, pessoal. Pessoal que está chegando, daqui a pouquinho a gente começa o nosso webinar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos Boa tarde, pessoal. Quem estiver chegando, daqui a pouquinho a gente vai iniciar aqui o webinar, tá? Tentam-se todos bem-vindos.
Pessoal, boa tarde. Daqui a pouquinho daqui a uns 2 minutinhos a gente já vai começar aqui o nosso webinar. Sintam-se todos bem-vindos. Surian só no Guaraná. Guaranazinho? Ainda bem que eu não Bom, errar rapaz. nesse horário aqui. Beber aguinha, só. Aguinha faz Guaranazinho, bem. aguinha, tudo bom. Bom, pessoal, como o Gabriel comentou aí, boa tarde a todos. Logo começaremos aí o nosso webinar, vai ser bem legal. Pouco tempo de PPT, bastante tempo de laboratório. Então, ninguém fica parado, não. Todo mundo botar a mão na massa, acessar ambiente, mexer na console, configurar coisa, testar, tá bom? Bem legal, bem legal. Logo a gente começa. Já volto. Pessoal, então vamos começar nosso webinar. Agradecendo a todos a participação, tá? O webinar está sendo gravado, tá, pessoal? Depois a gente vai enviar para cada um de vocês a gravação. Aqui comigo está o Vitor, o André Carrareto. Também como apoio a gente tem o Alexandre Surian, também da CrowdStrike, e a Aparecida Lima, tá? Vou passar a bola para o Vitor para fazer uma introdução da Shield. Depois a gente volta a falar um pouquinho tanto da Shield quanto do CrowdStrike. E aí sim a gente vai para a parte interativa junto com vocês. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Vou me apresentando aqui para as pessoas que não me conhecem. Eu sou o Vitor Villani, eu sou um dos sócios da Shield Security. A gente tem uma parceria muito próxima com a CrowdStrike e hoje criamos aqui, né, esse conteúdo, esse workshop para vocês aí conhecerem um pouquinho aí da solução de identidade da CrowdStrike. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês aí e agradecer pela presença de todos vocês. A Shield Security tem crescido bastante aí nos últimos anos. A gente tem diversas parcerias com os principais fabricantes de mercado, os com maiores reconhecimentos aí, né, nas suas tecnologias. Então, estamos aqui totalmente de portas abertas para poder apoiar, entender dores, dificuldades, necessidades que vocês tenham, para poder endereçar aquilo que a gente tem dentro do nosso portfólio de produtos, fabricantes e serviços, que a gente também atua muito na frente de MSS, de SOC. Então, gostaria mais uma vez só de reforçar que as portas estão abertas aqui para todos vocês aí que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais. Hoje o nosso foco aqui é, novamente, com a atuação aí do Gabriel, do Carrareto e do Surian, Carrareto da Suriano, representando aqui a CrowdStrike, apresentar esse conteúdo aí para vocês e, se fizer sentido, se gerar interesse, contem conosco mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, Vitor. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Identity Protection da CrowdStrike. A gente já tem um produto muito relevante no mercado que a gente fala em proteções a nível de EDR e XDR, que é o produto do Falcon. Falcon Pro, Falcon Enterprise, o Falcon Complete. E hoje a gente vai até estender um pouco mais sobre as capacidades que o CrowdStrike consegue oferecer. Então, quando a gente fala de Identity Protection, a gente começa a falar sobre a proteção a nível de identidades. A gente entende que a proteção apenas na parte de detecção e resposta a nível de endpoints, ela pode não ser suficiente.
Então, aqui a gente traz um pouquinho da visão do Identity Protection, de como que a gente consegue interromper ataques modernos, utilizando as tecnologias da CrowdStrike. Bom, vou mostrar aqui então. Eu e o Teams é sempre uma briga aqui para achar as coisas. Vamos lá. Tá escrevendo. Pessoal, o chapéu aqui, 2 motivos, né? Ele vai ficar mais divertido e 2 para eliminar um pouco do reflexo aqui da lâmpada aqui de casa, né? Então, a gente vai nessa aí. Bom, pessoal, tá aqui na tela. Então, a ideia é a gente falar, vai ser bem rápido aqui a parte de slides, né? Para a gente falar do porquê, né? Do Falcon Identity Protection, a importância dele no arcabouço de ferramentas que vocês precisam, né, ter ou planejar de ter para estarem, digamos, mais preparados para se defenderem contra os ataques modernos, né? Os ataques hoje em dia, a grande maioria, né, isso está caminhando quase para a totalidade deles, né? Utilizam credenciais válidas, né? Os atacantes eles vão atrás desse ativo, a credencial, para poder eles terem muito mais facilidade, muito mais velocidade para obter êxito nos ataques deles, né? A gente tem algumas métricas, né, que a gente até foi publicado no nosso Global Threat Report do MIMS 3, né, que os atacantes, em média, eles levam 1 hora e 24 minutos para se mover no ambiente uma vez que entram. E as credenciais válidas ajudam muito para que esse tempo seja ainda menor, né? Então, você poder ter um cuidado maior sobre as suas credenciais do seu ambiente, né, que seus usuários utilizam para trabalhar no dia a dia, é muito importante. E esse módulo da nossa plataforma, ele tem justamente esse foco. Eu sou André Carrareto, sou arquiteto de soluções aqui na CrowdStrike, tá? Bom, então, como eu estava falando, os ataques baseados em identidade têm aumentado bastante aí. Aqui tem uma dessas tendências, né? O relatório do Gartner comenta muito isso. E a gente, na nossa observação, né, do cenário de ameaças, o nosso serviço de Overwatch também, que é um serviço de threat hunting que protege os nossos clientes, a gente tem visto realmente um crescimento bastante grande no uso de contas válidas para que os ataques, né, aconteçam, né? Ou seja, a conta válida é um dos TTPs, né? Técnicas, táticas, procedimentos, que o MITRE mapeia lá no Attack Chain dele, lá no Attack Matrix, né? E aqui tem, então, né, 40% de aumento de invasões interativas usando o abuso de contas válidas, depois aqui quase 30% de aumento também abusos de credenciais, vários tipos aqui de crescimento que a gente vem observando. E o adversário, quando como é que ele consegue essa conta, né? Esse que é o ponto, né? Primeiro, ele pode usar digamos, vazamentos que ocorreram, né? Nós temos também um produto na plataforma que é o Falcon Intelligence Recon, que pode monitorar nos undergrounds da vida vazamentos de senha que envolvam a empresa de vocês, né? Mas vazamentos ocorreram, né? Não necessariamente vazamentos de vocês, mas vazamentos por aí, né? Por exemplo, Yahoo teve vazamento já, outras empresas tiveram vazamento, e a gente sabe que o usuário gosta de reusar a senha, né? Ele grava uma senha na cabeça, memoriza aquela senha difícil e passa a usar aquela senha sempre que possível, né? E, ou seja, quando o atacante tem esse acesso a essas credenciais, ele pode testar aquelas coisas ali e acabar achando alguma credencial que o seu usuário usa, né? O seu usuário pode cair num phishing, né? E a credencial dele ser comprometida e por aí vai. Tem várias formas dele fazer. Ele pode comprar essas credenciais no mercado negro, acontece bastante. Por isso que é importante a gente entender que a credencial do usuário, ela precisa ter um carinho especial para que ela não seja mal usada no seu ambiente contra vocês mesmos, né? E a gente, quando fala, né, desse lance dos ataques modernos, né, a gente fala que tem que ter esse tal de detecção e resposta à ameaça de identidade, né? E o que essa capacidade traz para vocês? Primeiro ponto ali, visibilidade contínua, na tarefa esquerda, é você poder ter em tempo real, né, digamos, um raio-x do seu domínio, do seu domain controller, do seu Active Directory, entender quais são as fraquezas que ele tem, né? De repente, a forma como ele está configurado hoje, ele tem lá algumas fraquezas que facilitam a exploração por parte de um adversário. Então, uma vez que você passa a ter acesso a essa informação,
né? Você pode traçar um plano para poder ir corrigindo, digamos, essas fraquezas e, realmente, fortalecer o seu ambiente, até chegar no nível de risco que você acha que é mais aceitável, né? Você também pode identificar, por exemplo, isso que eu comentei, né? Usuário com senha comprometida, usuário que está usando a mesma senha que outras pessoas, e por aí vai. Várias coisas a gente vai poder ver um pouco mais na console depois, durante o workshop. Não só isso, né? Vamos falar assim, alguns ataques bem conhecidos, né? Como o Golden Ticket, né? A gente saber se o ambiente, o AD está vulnerável. Então, boa, toda Gabriel. essa visibilidade a gente consegue oferecer, mostrar para vocês onde que são os pontos fracos, o que a gente pode recomendar, né, de mitigação aí no ambiente do AD. Isso. E para uma ferramenta nesse segmento de detecção e resposta à ameaça de identidade, ela ser robusta, ela não basta te avisar. Porque para avisar, tem muita gente para avisar. Agora, ela tem que poder reagir. E reagir, preferencialmente, automaticamente, e na hora que acontece a coisa, na hora que é detectado o problema. Não adianta uma solução detectar, avisar para alguém, talvez se alguém não vai ver aquela notificação, e quando alguém ver aquela notificação, a coisa já aconteceu. Então, é importante que ela possa reagir na hora. Eu detectei um problema, eu reaciono na hora, e impeço que ele evolua dentro do ambiente. E poder também fazer resposta baseada em risco. A depender do comportamento do usuário, do que ele fez, do que ele está fazendo, o que aconteceu com a máquina dele, várias situações diversas aqui possíveis, eu poder, em algumas situações, pedir para ele um token, né, usar o token que vocês já fizeram investimentos, né, para que eu possa revalidar que aquele usuário é ele mesmo. Né, porque sem essa validação, uma autenticação válida está acontecendo no ambiente, pode não ser o seu usuário que está realizando aquela autenticação, pode ser o adversário. E se for adversário, ele vai andar, né? Eu entendo, numa situação de suspeita, eu poder pedir um token para esse usuário, eu vou poder impedir esse movimento desse adversário, provavelmente, mais do que isso, né? Expô-lo também, para que vocês possam reagir em outras camadas também. Então, o nosso produto, né, o Falcon Identity Protection, ele é um dos produtos dentro da plataforma Falcon. Deixa eu ver aqui essa animaçãozinha aqui. Ponto muito importante, a arquitetura dele, como tudo na nossa arquitetura Falcon, é o agente na máquina, na ponta, e a nuvem por trás. Para esse produto aqui, o agente vai nos domain controllers de vocês. Se você já é cliente de CrowdStrike e já tem o Falcon no domain controller, não tem deploy. Uma vez que essa licença é ativada na console, na nuvem, o seu agente no domain controller vai passar a ativar as features de Identity Protection. Outro ponto importante também, esse modo ele funciona para quem não é cliente CrowdStrike também. Ou seja, você hoje tem outra solução de proteção nos seus endpoints, mas está preocupado com o problema de Identity Protection, de proteção de identidades, você pode comprar o Identity Protection. Ele vai funcionar nos domain controllers em paralelo com o que você tem nos seus endpoints, né, com a proteção que você já tem hoje. Então, aqui é um resuminho do que ele, digamos, faz ali. Então, cobertura do AD, do Azure AD, tem integração com o sistema de SSO, ele suporta sistemas legados, máquinas não gerenciadas e outras coisas também. Né? Como a gente atua, né, entendendo e manipulando, interferindo nas autenticações que acontecem naquele domínio, como está aqui, né? Uma máquina que não é gerenciada, mas ela está autenticando no domínio, o não gerenciado para a gente que não tem o nosso sensor do Falcon, tá? Uma máquina que está autenticando no domínio, ou uma aplicação que está autenticando no domínio, ela vai poder sofrer interferência, ou seja, o cuidado do modo do Falcon Identity Protection, né? Ele vai permitir também que você possa estender o uso do MFA que você já tem no seu ambiente para lugares que ele não alcança hoje, porque a gente vai fazer o MFA ser utilizado. E, por último, aqui, uma caça proativa a ameaças de identidade. Um dos componentes da plataforma, que é o Threat Hunter, dá uma visibilidade astronômica do que acontece a autenticação no seu ambiente. Você pode ali buscar comportamentos estranhos, buscar autenticações que aconteceram, entender como a autenticação acontece no seu ambiente, que situações, você buscar aquela coisa estranha, né? Também uma visibilidade que vem através desse módulo, tá? Se pessoal tendo perguntas, pode mandar pelo chat também, tá? Então aqui, uma telinha um pouco mais, aquela telinha no começo, um pouco mais ampla aqui na parte de visibilidade, né? Ou seja, poder entender vários cenários de risco aqui, de
debilidades, como falei, né, fraqueza de configuração no AD, atividade de usuário, tudo vai aparecer aqui nessa parte de Identity-Based Incidents, na parte de Insights também, para que vocês possam acompanhar e poder reagir também, né? Entender o que está acontecendo e poder proativamente tomar ações aqui também. A parte que eu comentei da parte de resposta, aqui tem um exemplo de uma regrinha que a gente pode criar, né, para eu proativamente agir naquela autenticação, né? Então, aqui, tem o nome da regra, não sei se dá para chegar bem na tela, mas é Anomalous Authentication, autenticação, digamos, não usual por parte do usuário. Em resumo, o que essa regra aqui fala? Se um usuário ele tenta acessar uma máquina que ele não tem esse costume de acessar, vai pedir um token para ele. Se a máquina que é do uso normal dele, passa batido. Se não é, ele vai pedir um token para aquele usuário. E é justamente isso que acontece quando o adversário rouba a credencial dele. O usuário, que também, obviamente, ele ainda é dono da credencial dele, ele vai seguir trabalhando normal, acessando o que ele acessa. Aplicação, sistema, máquina, etc. Porém, o adversário que está com posse da credencial dele, vai para o objetivo dele, do adversário, que é outro caminho, possivelmente, e muito provavelmente. E aí, nesse movimento, nessa tentativa, ele vai tentar interfacear com computadores, com sistemas, com um monte de coisa, que o usuário não toca, o que seria realmente estranho. Mas para quem que é estranho? Para a gente é estranho. Para o AD sozinho, o papel dele é autenticar. Ou seja, se ele recebe um pedido de autenticação, ele faz o cara crachar, está válido, ele libera o papel dele, né? O nosso papel é melhorar esse processo todo e trazer, digamos, uma inteligência aí de ameaça de identidades para o contexto e poder agir quando for necessário. Então, aqui embaixo é a lista de tokens que a gente consegue fazer integração. Então, muito provável que você tenha um token de um desses fornecedores, né? Então, você não precisa botar um token a mais. Você vai usar o token que você já tem, você estendê-lo a mais cenários que talvez você não consiga usar hoje, com a integração que a gente tem através do Identity Protection, tá? Lógico que, apesar do Falcon Identity Protection poder ser utilizado, digamos, num ambiente que não tem o nosso Falcon Sensor, né, ele vai ser instalado, como eu comentei, só no Domain Controllers, quando também tem Falcon Sensor nas máquinas, você ganha muitas coisas, né? Ele amplia a capacidade de defesa pela integração que tem entre os módulos, né? Uma atividade a detecção que acontece pelo Endpoint, né, Protect pelo Falcon Prevent, por exemplo, ela pode gerar uma mudança de risco, de risk level para o usuário daquela máquina. Tem a questão de poder confinar a máquina, muita coisa e tal, que a integração dos dois permite que isso ocorra, né? Lembrando que na plataforma Falcon, cada módulo que você ativa na plataforma é sempre 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. O módulo ele vai permear informações para os outros módulos, vão trocar informações, permitir que você faça automações mais robustas também, porque cada vez que ativa um módulo, a plataforma ela vai crescendo ali em capacidade e não é linear, é um pouco mais do que linear. Tá? Aqui é um exemplo que eu acho bastante interessante também, para a questão desse posicionamento do porquê que esse tema de proteção das credenciais válidas, das credenciais do seu ambiente, é super importante. Aqui a gente mostra, isso é uma análise que nós fizemos das principais táticas adversárias, né, a tática lá que o MITRE mapeia, né? Aqui são as 12 etapas lá do MITRE Attack Matrix, e que nós observamos em 2022. Como vocês podem ver aqui tem duas classes de ator, né? O e-crime, que é o pessoal que foca em ganho financeiro, né? No nosso mundo, CrowdStrike, isso se traduz para os nossos adversários, o codinomes que terminam em Spider, tudo que é Spider é e-crime, e é uma galera muito grande, tem muita gente que a gente rastreia, hoje já são 215, se não me engano, atores rastreados no mundo inteiro, e tem uma penca desses aí que são realmente focados em crime, especialmente no nosso mercado, né? E embaixo, direcionados aos targeted, são os nation states em geral, você tem um objetivo mais específico, e aqui nessa tabelinha mostra que tipo de tática é mais usado em cada uma dessas etapas aqui. Vocês podem ver aí, está pequenininho, mas que quantas válidas aparecem várias, né? Então, por isso que a importância dessa proteção. Quando a gente olha a proteção principal, né, que o Falcon, no seu objetivo de proteção contra ameaças, ele faz no computador, ele é super eficiente, né, muito eficiente, nessas etapas aqui, para os TTPs, para os principais TTPs observados,
como comando script, né, a tentar fazer dump de credenciais, esse monte de coisa e tal. E, por outro lado, a parte de proteção contra ameaças de identidade, ela é muito eficiente no tudo que trata das credenciais válidas, né? Então, o que acontece? Quando você junta as duas coisas, você fica num mundo, digamos, um mundo onde o seu grau de proteção vai ser muito mais alto. Por quê? Você vai estar super bem coberto para os principais TTPs, né, que estão envolvidos com a parte de endpoint protection, que são os firewall attacks, né, mesmo se já uso de malware ou não, ou seja, a parte mais do tradecraft ali de artefatos, de scripts, etc., e também vai estar super bem protegido contra o mau uso de credenciais válidas que, eventualmente, aquele adversário conseguiu roubar do seu usuário ou comprou fora, como eu comentei aqui no começo. Então, essa junção dos dois traz essa amplitude do seu arcabouço de defesa aqui, e a gente é sempre uma guerra de tempo, né? O atacante querendo entrar e se movimentar, e quem está do lado de cá tentando identificar e rechaçar esse cara, né? Remediar, defender isso aí e impedir que ele se mova, né? Com os dois modos unificados, fica mais fácil. E lembrando, é sempre o mesmo agente. Não vai ser um agente a mais aqui, um agente a mais acolá. É o mesmo Falcon Sensor, ele vai fazer tudo. Vai fazer a proteção do AD contra ameaças, vai fazer a inspeção de identidade do AD, porque você tem o Identity Protection ativado, eles estão nas máquinas dos usuários, ele vai fazer a proteção das máquinas, vai fazer a integração com o Identity Protection para a parte de tokens se necessário, e por aí vai. Né? Sempre o mesmo agente, levinho, sem boots, que vocês já estão ficando acostumados a conhecer. Então, por que eu quero destacar a proteção de identidade? Aqui também tem um ponto importante, tem muitos de vocês já fizeram investimentos em soluções de identidade, né? Os IAMs, né? Gestão de identidades, governança de identidades, cofre de senha, por aí vai. Né? Mas essas soluções, elas não têm como objetivo fazer essa proteção da autenticação. É a questão de atribuir privilégios, perfis de acesso, no caso dos PANs, né, dos cofres de senhas, é cuidar do manejo das contas privilegiadas, dos acessos que são feitos, né, gravar o acesso de conta privilegiada, etc. Mas as contas não privilegiadas, que são a maioria das contas que tem no domain controller, no ambiente, elas não são tratadas para esse fim, né? Então, elas ficam lá, né, podendo ser mal utilizadas pelo adversário, né? Aqui no nosso caso, como qualquer uma das credenciais pode ser utilizada no ataque, eu quero cuidar de todas elas, e vou cuidar de todas elas. As credenciais privilegiadas, as não privilegiadas, as de serviço, as de humanos, as de VIPs, tudo isso eu consigo cuidar aqui, né? Então, a gente consegue fazer essa redução dos perfis de ataque com essa segmentação de identidade. Você pode também, usando a nossa parte de enforcement, que é a nossa regra de poder agir na autenticação, no momento que ela acontece, você pode fazer essa segmentação. É você eliminar possibilidades de autenticação que você não quer que ocorra no seu ambiente. De repente, você não quer, por exemplo, eu só quero deixar que, para autenticar nos servidores SQL, só se a pessoa estiver no grupo SQL admin, do seu AD, e, além disso, a máquina dele tem que ter o Falcon instalado. Se não tiver, não vai poder acessar essas máquinas. Essa regra é super fácil de fazer, desde que o Identity Protection esteja presente no ambiente. Cada conta, cada usuário vai ter uma pontuação dinâmica de risco, a gente está continuamente avaliando esse risco desse usuário, de acordo com as coisas que ele faz no ambiente, vai mudando o risco dele, né? Esse acesso condicional pode ser feito para qualquer credencial. De repente, você quer pedir um token para o acesso a algum share de rede que seja um pouco mais, digamos, importante. Alguns conteúdos mais, digamos, sigilosos ou no nível hierárquico mais alto, pode fazer com esse cara aqui. Na implementação super rápida, né? Como eu falei, nosso agente não requer boot. Então, como ele vai no meu controller, imagina, você planejar uma instalação, uma solução de proteção que você tem que fazer a janela de mudança para rebootar o domain controller, um a um, no seu ambiente. É lógico que vai ter janela de mudança para instalação, mas não precisa botar a máquina. Então, vai ser uma janela curtinha, facinha, né, tranquila de conduzir. Né? Como está também no meio, né, estender o MFA para qualquer lugar. Qualquer aplicação, sistema, coisa, digamos assim, que autentica no AD, você vai ter visibilidade do que acontece nessa autenticação, como ela acontece, com que frequência, etc. E vai poder também sempre estender o MFA para essa autenticação, se necessário for. A gente tem ouvido muito falar de ataques
né, recente ano passado, alguns também esse ano, onde, uma vez que o adversário consegue entrar no ambiente, ele vai tentar atacar os hosts SX que o ambiente possui. Normalmente, ele, para entrar na máquina SX, ele pode explorar uma vulnerabilidade na máquina e entrar nela, sim, lógico, mas o mais comum de acontecer é ele ter roubado a credencial de alguém e com essa credencial ele consegue entrar no SX e fazer uma festinha lá dentro. Por isso que ele tem e essa credencial do SX sempre é privilegiada, né? Nunca é difícil ter uma credencial que não seja assim. Então, ele vai entrar lá, vai instalar os scripts dele, do ransomware dele, vai começar a criptografar as máquinas virtuais do hypervisor. Ou seja, quem está em cima, as VMs não vão ver nada. E começa a tombar tudo. Aqui, estando esses SX autenticando num AD, eu posso agir para que sempre que uma autenticação dessa tente ocorrer no ambiente, alguém acessar diretamente o SX, vai ter que pedir um token, ou até posso até bloquear. A autenticação pode vir das máquinas do vCenter, tem um monte de coisa. A gente pode fazer com que essas regras de autenticação sejam, né, enforced, né? Ou seja, sejam implantadas, né, no ambiente de forma assim, única, né? Sem depender de Redfire, de nada. É a autenticação dizendo como que ela pode ocorrer através desse produto. Beleza, pessoal? Agora, a parte, acho que mais divertida para todo mundo, acesso ao workshop. Então, vocês têm que agora abrir o seu navegador e entrar nessa URL que está aí. Cada um de vocês que entrarem nessa URL tem que fazer um registro, nome, e-mail, nome da empresa, telefone, etc. Tal, e ao entrar passar por todo esse processo, vocês vão cair no nosso workshop. Né? Eu vou fazer aqui também, para vocês verem. Vou tirar aqui, então, do Presenter Mode aqui. Pessoal, coloquei no chat ali, tá? Então, obrigado, quem quiser pegar o link do chat, é só colocar. Então, vou passar essa telinha para vocês. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Essa questão do ID aqui, que é o I6T7, às vezes quando você copia, o seu browser coloca, às vezes não coloca. Então, se ficar em branco, você digita, então, I6T7 e vai lá no Start. Eu só queria depois que vocês aí, quem tiver aqui na lista aqui você, quem está aqui presente, né? Não sei, talvez levantar a mãozinha aí no Teams, ou fazer alguma coisa assim, dizendo que estou cadastrando aqui, estou acessando o laboratório, tá? O workshop. Então, vou colocar meus dados aqui. Eu vou no YouTube, minha caixa de correio. Nem meu WhatsApp. Brasil. Então, ó, entrou no workshop, né? As instruções estão em inglês. Se você setar o seu browser para traduzir, né, se for um Chrome, se for um Edge, para traduzir para português, para traduzir para português para vocês aí. E aqui a ideia desse workshop, pessoal, ele vai dar aqui alguns cenários, alguns backgrounds, seja tipo uma historinha, uma ideia aqui, e vocês vão ter acesso a uma console do nosso produto e também um laboratório, máquinas virtuais, são 3, 4 máquinas virtuais, vocês vão poder mexer, para você poder testar a ferramenta, né? Ou seja, fazer a configuração, fazer os acessos, entender como que ela age, né? Onde que ela vai interferir na autenticação, poder ver que agora eu consigo fazer a autenticação porque não tem proteção. Nesse outro cenário que eu não quero que aconteça, eu vou lá e bloqueio. Por isso, os cenários aqui, eles levam a esse walkthrough, ou seja, esse passo a passo de cada coisa aqui, tá? Então, eu recomendo aqui, né? Tem que falar aí no nosso deck, na apresentação, né? 80% dos breaches aí, mais recentes envolveram credenciais cometidas para movimentação lateral. Então, ou seja, o que eu falei, se você não está protegendo essas credenciais, provável que o adversário vai conseguir alguma delas, e assim que ele consegue, ele vai dar os passos mais rápidos ali dentro do seu ambiente, né? Eu costumo falar que, assim, eu gosto de fazer uns paralelos, né? Se ele está numa máquina, ele chegou numa máquina, de repente você tem uma máquina não gerenciada no seu ambiente, máquina de um terceiro, pode acontecer. E ele quer pular para outra. De repente, se ele encontra a vulnerabilidade na outra máquina, ele pode explorar a vulnerabilidade e pular para ela.
Mas explorar a vulnerabilidade, em geral, é algo um pouco barulhento, né? É como dar um pé de cabra, um chutão na porta para tentar entrar. Se ele tem a credencial, é usar a chave. Ele vai lá, gira a chave bem devagarzinho, assim, bem silencioso, abre a porta e entra. Então, cuidar dessas chaves é muito importante. E aqui a gente vai poder ver como essa coisa funcionaria, como seria isso através desse laboratório, desse workshop com o Identity Protection. Aqui nosso objetivo, né? É garantir a segurança da empresa usando o Falcon Identity Protection para garantir que um movimento lateral anormal não é permitido. Volta àquilo que eu comentei. Né? Nossa solução, quando está instalada no ambiente de vocês, eu vou aprender o que é o normal para cada usuário seu. E aí, se esse normal virar um anormal, é aí que vai ter um trigger na minha solução, lógico. Você tem que ter regras para essa coisa acontecer, né? Já poder ver isso no laboratório, mas a regra estando criada e essa movimentação, esse acesso anormal, diferente do padrão que esse usuário faz, acontece, eu vou lá e posso interagir, tomar uma ação imediata ali, no momento em que ela ocorre. Ou seja, não é que eu vou detectar, te mandar um e-mail, ou vai parar no seu CIEM, e dali a um tempo alguém vai ver, se é que vai ver, ou sei lá o quê. Não, é na hora. Aconteceu, eu vou lá e tomo uma ação naquele cara. Então, aqui, Open Virtual Lab, se eu puder abrir também o laboratório, vai abrir uma abinha nova para vocês. Muito cuidado, pessoal, para não fechar as abas. Se fechar o laboratório, você pode, por aqui, voltar aqui e reabrir a aba, né? Mas se fechar a do Falcon Workshop aqui, que é a principal, vocês provavelmente vão ter recebido um e-mail com o link de retorno, né, ao cenário aqui, tá? Aí você usa esse e-mail. Caso contrário, presta bastante atenção para não fechar essa abinha aqui do workshop, né? Então, aqui, ó, abriu aqui o laboratório, né, tem um domain controller, uma máquina de usuário, uma máquina não gerenciada e a máquina do admin, tá bom? Deixa eu clicar com uma delas aqui, vai estar aqui carregando a maquininha e tal, ele vai mostrar para vocês. Depois, Open Falcon Console, a parte mais importante, né, poder entrar na console do produto. Meu ambiente pré-configurado, pré-populado, né, para poder alimentar esse cenário, tá? Tem que dar o aceite aqui do nosso EULA e vocês vão cair na console. Bom, nossa console padrão, esse aqui é o dashboard principal dela, aqui detecções genéricas acontecendo, várias aqui e tal. O que nos interessa para esse laboratório é o que vai estar no menu aqui do Identity Protection, tá? Os clientes que têm Identity Protection ativados em seu tenant têm essa aplicação aqui disponível. E nela tem lá uma série de menus, de configurações que podem ser feitas, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui no workshop e seguir as instruções de cada um desses passos aqui, tá? Então, aqui, passo 1, nessa introduction aqui, a primeira coisa, você tem que fazer o enrollment MFA. Por quê? Alguns dos cenários aqui embaixo, nós temos 3 cenários, 1, 2 e 3, e tem um cenário bônus também aqui. Então, são 4 cenários. Né? Em cada um desses cenários, vão ter esses steps 1, 2, 3, até um pouco mais, para vocês irem seguindo. Em cada passo aqui, em cada um desses steps, ele tem aqui uma instrução do que você tem que fazer em cada um desses passos. Um guia, né? Passo a passo de cada cenário do nosso workshop. Então, aqui nesse caso, né? A primeira coisa, tem que fazer um enrollment no MFA. Por quê? A gente vai usar o token como medida de proteção para os cenários que a gente vai desenvolver aqui nesse workshop. Então, ele pede aqui para a gente vá na máquina de admin e vai clicar no MFA Enrollment Icon. Então, aqui no nosso laboratório, eu vou na máquina admin. Vocês, por favor, vão fazendo aí também, tá? Eu estou vendo aqui, ó, poucas pessoas estavam com a mãozinha levantada, hein? Então, todo mundo fazendo laboratório, hein? Não é só ficar vendo aqui, não. Tem bastante gente que
que já está fazendo o espaço, né? Bom, a máquina entrou, está no Cloud Share, e ele falou para a gente ir no tal do MFA Enrollment, se não me engano, esse cara aqui. Então, se eu voltar aqui nas instruções, depois, pessoal, eu vou trazer, eu tenho duas telas aqui, eu vou trazer essa tela para mim para baixo aqui. Tá? Vou ficar com minha tela aqui sozinha aqui em cima. Tá? O laboratório e a console. Tá? Então, botando no laboratório, no admin. Então, ele pede para você fazer, clicar no íconezinho aqui do enrollment, está lá. Ele manda você copiar vai copiar essa string aqui, né? Para garantir. E aí depois ele pede para você abrir um aplicativozinho que tem na tela aqui, que é o token, para cadastrar esse token nele. Esse bichinho aqui, ó, WinAlpha. Aí você vai lá, dá um add. Ele é um tipo Google Authenticator. Ele pede para você colar aquela URL aqui, que eu copiei lá do outro, da página anterior, para cá. Assim. E ele, se não me engano, ele pede também para clicar no OK. Tá? Então tá lá, tá gerando um códigozinho ali, pronto, feito. Posso fechar. Meu token está cadastrado. Se eu entrar aqui nele de novo, cadê aqui? Deixa eu entrar aqui nele aqui. Aqui não apareceu. Peraí. Acho que faltou dar um OK lá. Pessoal, só para enquanto o Carrareto está fazendo o procedimento, só para explicar para vocês que quem Agora fizer sim. o workshop, tá? A gente vai fazer um sorteio, a Shield e a CrowdStrike. Nós vamos sortear uns brindes para vocês e depois a gente entra em contato com os ganhadores, tá? Mas aí a gente vai olhar quem participou até o final e depois a gente vai comentar, né? Vai anunciar quem são os ganhadores e vamos entrar em contato com vocês, tá? Então, fazendo o procedimento como está nas instruções aí, vocês vão ter, então, o tokenzinho aqui, né, o CrowdStrike Identity Banner, que é o Bruce Banner, que é o nosso admin desse nosso cenário de laboratório, tá? E aí, quem pede também para clicar nesse negocinho aqui, ó, nessa setinha aqui, dá um auto refresh, para ele ficar, né, no tempo ali dele de 1 minuto, gerando cada vez um token novo para a gente poder usar, tá bom? Bom, essa primeira parte é esse setup aí. E aí, quando você faz essa etapa, ele vai mostrar aqui nas instruções o start, tá? Aqui no start, ele vai começar, então, o cenário 1, né? Ele tem 12 passos, né? Então, utilizar o Identity Detection para identificar contas no seu ambiente que são de alto risco. Tem várias características numa conta de um usuário que vão fazer com que ela seja de alto risco. O fato, por exemplo, dele usar uma credencial que já foi vazada, o fato dele, de repente, ele está numa OU onde a política de senha dele não é das melhores, então é a senha curta, uma senha sem complexidade, né? Tudo isso é definição de política no ambiente Microsoft. Essas coisas, o fato deles ter se envolvido ou não em algum problema, algum incidente, ter realizado, digamos, atividades suspeitas ou fora do seu perfil, tudo isso contribui para que ele tenha um nível de risco maior, né? Então, vamos lá. Ele pede, assim, importante que também, pessoal, na console, a primeira coisa que ele pede aqui é que você vá na console, deixa eu voltar o laboratório para baixo, tá, pessoal? Deixa aqui da tela. Vem aqui na console, a gente marca uma opção aqui nesse cara aqui, para ele ficar logado
caso vocês fiquem inativos, de repente, né, sabe, muita gente está em casa, né, criança grita e tal, se ficar inativo um tempo, você não cair fora da console, tá? Depois a gente faz isso aqui, e aí começa, né? Ele pede lá para você ir no Identity Protection, né, aplicação Identity Protection da console, e ver lá o Domain Security Overview, né? Então, Identity Protection, Domain Security Overview. Esse ambiente aqui, então, foi criado para mim, né? Cada um de vocês tem um ambiente diferente, tá? Os domínios tem aqui, o meu domínio é o Gold Crab, né? Então, cada domínio aqui tem um nome de um bichinho, ó. Aqui é coruja, tal, esse rain, não sei o que é isso. Bom, tem várias coisas aqui. O meu é o Gold Crab, né? Então, ele vê aqui, caso esse domínio está com o rescore, pior que tem, digamos assim, né? Está em 9.9, está bastante alto, né? Então, isso que é legal também, ó, vejam que no ambiente produtivo de vocês, com a solução instalada, você pode, né, você tem a fotografia do momento, né? Agora está nesse patamar, mas vocês podem ver aqui que tem um score trend, você vai ver esse gráfico. Lógico que a expectativa, né, é que uma vez vocês tendo essa visibilidade de quais são as fraquezas, né, vocês possam traçar um plano de ação, né, para ir, digamos, resolvendo esses problemas, né, eliminando esses problemas, remediando esses problemas, e a ideia é que esse seu risco score vá baixando com o tempo, não aumentando, né. E aí também tem aqui, né, o Risk Matrix, né, maior probabilidade, uma consequência, também tem com as cores que estão aqui embaixo. Aqui, quantidade esse account são as entidades que tem no ambiente, usuários, máquinas, quantas contas são privilegiadas, né? Então, vai ser isso que é lido do seu AD. Aqui esse laboratório é um laboratório pequeno, tem essa quantidade de máquina. Bom, mas aqui, nessa primeira página, tem uma série de riscos, né, que foram identificados aqui pela plataforma. Isso aqui é tudo em modo passivo, tá? Só pelo fato do nosso agente estar instalado em um domain controller e a licença ativada na console, ele já monta esse mapa aqui, tá? Então, é zero, totalmente passivo, né? Só lê do AD, ele lê essas características do AD e traz para cá essas coisas, tá? E para cada um deles, se você for expandir aí para dar uma olhada, vê que tem lá qual que é o risco, ele explica o que é o risco, quanto que ele foi lido do ambiente, o que ele recomenda que seja feito, quem está envolvido, né? Que entidade, né? A entidade pode ser máquina, pode ser usuário, né? Nesse AD que tem a ver com esse problema que está acontecendo aqui, ó, com mais password, né? Que seria legal também, né? Então, likelihood of exploitation, a chance de ser explorado isso aqui, likely, isso é muito provável, né? Consequências major, consequência é algo perigoso, né? O adversário consegue pegar a senha e vai poder se mover rapidamente, né? Então, aqui também, se eu for olhar, ele fala qual é o problema, qual é a ação recomendada, e quem está envolvido com essa situação aqui, tá? Bom, vamos seguir aqui o nosso workshop. Portanto, pessoal, quando vocês receberam o invite para o workshop, acho que ele estava programado como tipo uma hora e pouco, tá? Caso chegue às 4 da tarde aqui e vocês não tenham conseguido terminar ainda, podem seguir fazendo, que ele não vai cair. Ele está programado para rodar, acho que por mais umas 3 horas ainda, tá? Então, vocês podem ir até o final sem crise, tá bom? Bom, então aqui, ele pediu para olhar aqui, deixa eu ver, ele pede para eu pegar meu alias, que é o Ground Crab, né? Eu estou no step 4 aqui da lista, né? Vou vir aqui, ó, Search for Identities. Vou colocar, copy, paste. Cadê? Eita, no copy, não entendi ainda, vou tentar de novo. Estava no peixe ali.
Aqui. O pessoal tentar entender o que ele não quer fazer aqui, o que eu faço. Espera aí, hein? Esse copo não está funcionando. Ô, André, se puder digitar, ele vai. Eu estou tentando, ele está nem no meu teclado, não quer pegar aqui. O seu está indo? Está vendo aí, Gabriel? Tá indo sim. O meu não quer ir. Bom, vou dar refresh, né? Seria. Agora acho que vai, hein? Agora foi. Então, eu coloquei o nome do meu domínio, né? Cada um de vocês tem um domínio diferente, né? Que é o Elias de vocês nesse workshop. Ele pede para você achar aqui o Bruce Banner do seu domínio, né? Os usuários são iguais, mas domínios diferentes. E quando eu clico no Bruce Banner, ele traz aqui uma série de informações sobre esse usuário, né? Deixa eu rolar aqui minha... Estou vendo aqui, ó, departamento que ele participa, né? Isso vem lá do AD, quantos grupos ele é membro, ele é domain admin, é domain user, então ele tem uma membership dele que é privilegiada, é o domain admin. Aqui do lado, né? Assets, tá vendo? Ó? Endpoints, top destinations, applications, tudo isso aqui são coisas que eu vou trazer desse AD sobre esse usuário aqui, ó. Locais, mas aquele né, sempre está logando e tudo mais. O risk trend dele, obviamente que também no ambiente, né, que não é laboratório, isso aqui vai ser um gráfico, né, que você pode entender se o risco do usuário está aumentando ou reduzindo. Aqui tem alguns atributos, o score está alto, é 7.5, ele é privilegiado, ele tem a ser comprometida, se passar a mouse em cima, ele está sendo observado. Né? O ser observado o usuário, ele fez uma atividade suspeita, você coloca ele numa watchlist, para que ele receba, digamos, uma atenção especial pela ferramenta. Mas o que pede aqui na nossa instrução do laboratório é dar um more aqui. Ele vai abrir mais informações sobre esse usuário. Né? O e-mail dele, aqui, por exemplo, né? Ele é humano. Né? E aqui mostrar... humano, né? Isso que é interessante, a classificação, humano. A ferramenta, ela automaticamente, né, com a inteligência que ela tem, ela vai saber dizer dos usuários que tem no seu domínio, quem que é humano, quem que não é humano. Ou seja, em resumo, pessoas e contas de serviço. Tá? Aqui, a última vez que a senha foi mudada, né? Ó, password policy strength, lembra que eu comentei da questão do risco da conta? Ó, tá low. Né? A política de senha atribuída para esse usuário, ela é fraca. Né? E aqui, que grupos que esse usuário pertence, né? Bom, passo 6, né? Tem os ícones ali, né? Comentei, né? O binóculo é observado, a coroazinha privilegiado e o cadeadinho lá que eu coloco mais a pessoa, né? E isso que muda, né? Cada usuário, se você atribuir porque o usuário é VIP, vai ter um login de VIP aqui também, então a ferramenta vai saber que aquele pessoa, né? Uma conta, digamos, talvez não é privilegiada, é um usuário normal, mas é um usuário importante dentro da empresa, né? Coisa parecida. Isso também pode ser utilizado depois para outras finalidades. Ele pede também de clicar aqui no Domain Admin Groups. E esses são os membros, né, do Domain Admin. Né? Tem outros fulanos aqui, né? Tem o Service Account no book que está até com o risk score pior. Né? Lembra que eu comentei do robozinho? Ó? Quando ele é de serviço, que é a programática, ele aparece esse logo do robozinho aqui. Então, sempre que você olhar uma conta para a ferramenta, aparecer essa cara de robozinho, saiba que ela é uma conta de serviço. Tá? Bom, descendo aqui a instrução, eu estou no step 8 desse aqui. Agora, eu vou lá no Bruce Banner. Vou lá para o monitor, em cima. Ele pede para eu clicar no Custom Insights. Aqui em Custom Insights, é onde você pode criar, digamos, buscas, né? Filtros, até de certa forma relatórios também, sobre uma combinação aqui de atributos, né? Que está coletando
do AD, também da nossa própria solução, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, se eu clicar aqui em atributos aqui, ó, posso incluir um atributo ou não, ou excluir o atributo, né? Ó, eu quero saber se alguém tem uma senha exposta de GPO, é uma Honey Token Account. Você pode ter essa capacidade de Honey Token Account, é quando você vai nomear alguma conta que tem no seu AD com esse atributo de Honey Token. O que significa isso? É uma conta feita para ser isca. Então, ninguém vai usar essa conta, para nada. Né? Ela pode até, você vai fazer com que ela esteja presente no ambiente, mas ela não vai ser usada no dia a dia de verdade. Mas se o adversário conseguir entrar no seu ambiente e roubou essa credencial, que é uma conta que tem o atributo de Honey Token, e ele tentar usar essa conta para autenticar algum lugar e tal, autenticar uma aplicação, autenticar uma máquina, ele vai dar um alerta vermelho aqui para vocês. Tá? Bom, que exemplo que eu dei aqui, account type, várias coisas você pode filtrar aqui, departamento, receberá do risco e tal, para poder fazer o seu Custom Insight. Tá? Então, aqui, ele pede para a gente criar um Custom Insight, ele quer para a gente criar um relatório de contas que são humanas. Né? Então, aqui é account type, vou clicar em humano e vou incluir. Né? E também, ele pede aqui no nosso guia, para eu, aqui em atributo, olhar como mais de password. Então, aqui é super fácil de fazer. Eu quero saber contas de usuário, pessoas, que a senha foi comprometida. Já faz algum vazamento. Além do com base de pessoa, tem duas vertentes, pessoal. Um é vazamento. Tá? Então, nós atualizamos essa base, e a gente compara os hashes e tal, e acha que foi comprometido. O outro é dicionário. Vocês podem carregar dicionários aqui também, e aí isso vai aparecendo também nesse pedaço aqui, tá? Então, feito isso aqui, eu vou lá dar um apply, e vai trazer um relatóriozinho disso aqui, né? Aí acontece, tem um monte de Bruce Banner aí que é cada um dos laboratórios que estão ativos ou foram ativados aqui nessa plataforma. Então, tem esse monte de gente, também a gente sabe que o Bruce Banner está com a senha comprometida, né? E ele é humano, né? Às vezes não, mas bom, apareceu lá. Então, no caso de você, imagina o seguinte, agora só reflete isso de volta no seu ambiente. Você está lá, você tem seu AD, tem lá um bocado de usuário lá dentro, né, da sua empresa. Você quer saber, será que dos meus 1.000, 2.000, 500, 200, 5.000, 10.000 usuários, algum deles a senha já foi comprometida? Ele está usando essa senha comprometida no meu ambiente? Como é que você responde essa pergunta? Né? Não é tão simples assim, né? E aqui, 2 cliques, a gente consegue encontrar quem são essas pessoas, né, que estão com esse problema. O último passo aqui, então, é gravar esse Custom Insight aqui, para que eu possa, sempre que necessário, retornar a ele. Vou o browser que vai obedecer. Em cima, ó, Save As. Custom Import. No caso que ele pede para você voltar com o PDF. Mas olha só, eu acabei clicando no outro lugar aqui, ó. Eu posso criar um custom aqui, report, com o nome qualquer dele. Credenciais repetidas. E, ou seja, qual é o seu período de reporting? Últimos 7 dias está ok. Frequência, weekly, né? Vai rodar toda segunda-feira, sei lá, às 4 da manhã. Uma tabelinha em PDF e mandar para mim. Eu poderia agendar esse Custom Insight aqui para ele toda semana e mandar essa listinha. Isso é interessante, até, né, olhando para o pessoal, digamos, gerencial, quando você tem a ferramenta, criou esse Custom Insight, desse exemplo desse laboratório nosso aqui, e descobriu que você tem lá, sei lá, uns 5% das suas contas estão nessa situação, né? Depende se é 5%, pode ser 20 usuários, 30 usuários, 40 usuários, não sei quantos X usuários do seu ambiente. E você quer saber se
está tendo progresso na resolução disso. Esse relatóriozinho, você vai receber. E aí, conforme os usuários forem resetando as senhas deles e trocando de senha, realmente, não trocando por uma senha que também está comprometida, né, obviamente, esse número vai caindo. Você vai poder acompanhar que foi caindo e que esse problema foi sendo eliminado do seu ambiente. Mas, para esse exemplo aqui, ele pede para exportar em PDF. Então, vamos fazer um save aqui em PDF. Daqui a pouco ele vai gerar aqui e gravar na máquina. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro cenário do nosso workshop aqui. E a ideia aqui era identificar esses usuários humanos que tenham senhas comprometidas. É interessante, pessoal, você pensar, só os humanos vão ter senha comprometida? Não. Né? Quem coloca a senha em conta de serviço, muitas vezes é um humano. Né? Ele, às vezes, não usa um gerador de senha ou não tem um copo de senha, não sei. Ele pode colocar uma senha qualquer. Até, muitas vezes, também essa senha de serviço pode ser senha que tem que ser compartilhada com várias pessoas que vão trabalhar naquela máquina e tal. Talvez a senha não é uma senha tão complexa assim, né? Uma senha que algumas pessoas possam lembrar. De repente, é uma dessas senhas que vazou aí e fica lá, até acontecer isso também com esse problema. Pode criar um outro insight aqui, que a conta é programática, e daí você teria um relatório de conta de serviço que tenha senha comprometida. Por aí vai, tá? Bom, vamos ao cenário 2. Cenário 2... Nossa, que maravilha. Estamos mudando aqui, pessoal. Vamos para o cenário 2. Isso que é muito legal. Que é o Identity Based Segmentation. Lembra que na apresentação eu comentei, né? Você pode fazer a segmentação do seu ambiente usando a identidade. O normal, digamos assim, né, que você está acostumado a escutar, é que você segmentaria o ambiente usando firewalls, seja de máquina, seja firewall de rede, para dividir as coisas, né? Realmente baseado no que o firewall está segmentando, você poder bloquear ou não o acesso, mas é bloqueando a porta de conexão e etc, né? A gente consegue fazer muito dessas segmentações aqui, com a autenticação, com a identidade dele, né? Bom, então vamos lá. Ele quer que você restrinja a capacidade de mapear share de rede usando a identidade como forma de segmentação, tá? Então, também são aqui 9 passinhos. Vou trazer aqui para baixo de novo, para facilitar para mim aqui. E a gente vai seguindo. Pessoal, quem já me passou aqui no exercício, quem está mais na frente já, dá um ok, um oi aí pelo chat para a gente saber, tá? Bom, então ele vai falar aqui, né? Passo 1, né? Ir na máquina admin, que é que eu estou, inclusive, e clicar no ícone Mount DC File Share. Então, aqui, cadê aqui? Esse cara aqui. Vai montar, visitou uma máquina qualquer, vai montar um share de rede que está lá no meu controle. Foi. Né? Vamos dizer que fez, né? Então, ele pede para depois a gente ir, passo 3, né? Vou na console do Falcon e vou entrar no Threat Hunter. Aqui, Event Types. Vou buscar o tipo aqui em serviço. Vou buscar File Share. Posso colocar vários, né? Escolher só um. Vou dar o Hunt. Já me aparece aqui, vamos ver. São vocês todos aí fazendo. Só onde que eu estou aqui, ó. No Cibana, no meu caso aqui, peraí. Ele vai vir aqui em Identity e colocar. Peraí, vou ampliar aqui também. O Cibana, tem um monte de Cibana. Eu vou pegar o meu. O meu é o.
Um monte aqui. Tá difícil. Ô, Carrarito, se você Oi. colocar o nome do seu domínio, É mais lá fácil, né? do passo 1, aí vai ter o Bruce Banner lá. Deixa eu ver o meu aqui. Eu sou o... Peraí, tá aqui embaixo. Ali. Ah, achei o meu aqui. Esse é mais fácil, né? Isso. Aí é o terceiro item. Parece todo mundo, a pergunta meu. Pronto, antes. Então, esses foram os acessos que foram feitos aí. Aqui, se eu clicar... CIFS, né? Que é a protocolo de mapeamento de rede, né? Autenticação e tudo mais. Bom, então ele viu que a comunicação CIFS foi feita, né? Passou ali tudo certinho. Ó. Destination, aqui é legal também isso aqui, ó. Usuário, tipo de tráfego, né? Network traffic, tipo de serviço, protocolo usado, quem autenticou o cara. Imagina, o seu ambiente tem vários DCs, né? Você saber para cada autenticação qual foi o domínio controle que serviu aquela autenticação e proveu aquele acesso para aquele usuário. Aqui tem, né? De onde está vindo, para onde está indo. Imagina você passar a ter essa visibilidade no seu ambiente. Né? Você hoje, talvez, se você quiser debulhar nessa informação de autenticação, quem autenticou, em que, onde, quando, etc. e tal, você tem que mergulhar nos logs do Event Viewer do meu computador para achar esse tipo de coisa, que não vai ser fácil. Né? Por aqui, super fácil. E lembrando que, veja que no Threat Hunter, tem a capacidade de filtragem aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, por aí vai. Né? Então, você consegue fazer um super filtro aqui, ó, e ir direto na informação que você precisa. Né? Bom, então, o Bruce Banner, ele conseguiu, né, fez a conexão, tudo bem, era o que se esperava que acontecesse mesmo. Agora, ele pede no passo 5 aqui para a gente olhar uma regra que está bloqueando outro usuário fazer esse acesso. Enforce. O enforce é o menu onde estão as regras que você pode estabelecer para controlar o ambiente, fazer o tal do Identity-Based Segmentation, né, que o produto tem que fazer. Isso que funciona também como um firewall, ou seja, aqui o analista, a estatística de como as regras foram acionadas no ambiente, né? E aqui, em Policy Rules, são as regras que estão implantadas nesse ambiente. A regra pode estar em estado desativado ou ativado por esse togglezinho aqui, e as regras são aplicadas de cima para baixo. Né? Ou seja, uma vez que a autenticação chega para o domain controller, ele vai avaliar o contexto dessa autenticação e vai tentar fazer o match em cada uma dessas regras aqui, na ordem de cima para baixo. Fez o match, ele atua e sai, né? Como todo firewall. Como todo modelo funcionando de firewall, né? Então, ele pede para a gente entrar aqui no Enforce, Policy Rules, e olhar essa regra aqui, né? Do Romanoff, Natasha Romanoff CIFS, né? Veja que aqui, no resuminho da regra, né? É a regra do tipo de acesso e bloqueia. Né? Então, a ideia é que essa pessoa não possa fazer isso, né? Então, como que é essa regra, né? Expandir a regra ali, ele vai mostrar, né? É um tipo de bloqueio, né? E quando que essa regra aqui, ela atua? Se o tipo de acesso é CIFS, RDP não está aqui, CIFS, tem que ser CIFS, seja um barra da vida. A máquina destino é um domain controller. Né? No AD, algumas máquinas, elas, quando são instaladas, elas têm algumas funções, ela tem esse role, atribuído pelo próprio AD, a máquina, né? O domain controller tem esse role atribuído. Você não precisa nomear o domain controller, não precisa colocar num grupo, nada disso. Ele sabe que aquela máquina é domain controller. Está no AD, né? E aqui, o privilégio inclui at least one account operator e o source network exclude at least one interno. Aqui é a regra que alguém criou dessa forma aqui, né? Então, resumindo aqui, quem
e são três vezes, né? Os três têm que acontecer. Se acontecendo, bloqueio. Né? Aí ele pede para no step 8. Então, um ponto importante, pessoal. A fulana aqui, Romanov, ela tem o privilégio de account operator, tá? Então, ela vai fazer match nessa regra. Então, ele pede para no passo 8, a gente voltar lá no laboratório e na máquina do user, que é a máquina da Natasha. Deixa eu conectar aqui e tentar mapear o mesmo share de rede, né? Só ele logar aqui na máquina. A gente continua aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, de repente já estão mais avançado que eu, estou fazendo bem devagarzinho aqui o passo a passo aqui. Tem alguma dúvida, né? Se você já terminou os cenários, o cenário bônus, aproveite, pega na console, entre os menus, tipo, se divirta com o produto, tá? Tem alguma dúvida? Depende do cenário que você acha que seria interessante no seu ambiente. Eu não sei se o Tício permite isso, né? Se você não quer mandar para todo mundo, manda diretamente para o Gabriel. A gente pode mandar para mim, sem problema. Isso, e a gente depois trata isso aí, né? Outra coisa também importante, pessoal, isso que a gente viu, está vendo aqui no laboratório, deixa eu voltar aqui rapidinho, enquanto eu fazer uma coisa rápida aqui. Aqui no monitor, né? Tudo está aqui, né? A gente viu essa páginazinha aqui do Domain Security Review, esse resumão dos riscos, coisa e tal, mas tem views aqui, ó, para um view só para identidades privilegiadas. Então, até, acho que o laboratório vai levar vocês isso, mas só para fazer uma coisa rápida aqui. Tá vendo, ó? Contas stale, conta que não é mais usada no ambiente, mas está lá ainda. Ó, contas com senha que não expira, conta com senha comprometida, se cresceu, se desceu. Aqui para usuário, várias configurações aqui, várias coisas também. Endpoints. Ou seja, aqui você pode... Aqueles skills no Insights, né, que você cria, eles vão aparecendo aqui. Você pode rastreá-los por aqui também. Tudo isso está aqui em Monitor. A gente pode, né, via o time da Shield, fazer com vocês o que a gente chama de Active Directory Risk Review. Digamos, uma avaliação, um assessment, que é feito para que a gente possa popular para vocês essa aba aqui de Monitor, tá? Vocês possam ter um pouco mais de visibilidade de como está lá dentro de vocês, né? A gente sabe, muitas vezes, que vocês talvez não tenham até, digamos, orçamento aprovado para esse tipo de projeto, mas, de repente, o que aparecer aqui pode ser o motivador para que o projeto aconteça, né? Porque, de repente, o negócio está, digamos, pior do que esperava, do que deveria estar, e, provavelmente, vocês precisam tomar uma ação, né? É uma atividade que a gente pode desenvolver com vocês através da Shield, é super rápido, basta a gente poder, se você não é cliente Falcon ainda, né, instalar o Falcon Sensor em um domain controller, do ambiente seu, só um, tá? E aí, com poucas horas, a gente já começa uma pesca e tudo, e a gente vai tirar um relatóriozinho para vocês, legal, para discutir essas conclusões e tal, e a gente vê como essa coisa evolui para cada um de vocês, tá? Bom, vamos voltar para o laboratório agora. Bom, então ele falou para eu ir aqui na máquina da Natasha, tá lá, ele manda também montar o file share lá, né? Então, cadê aqui? Mount desse file share. Ô, Carrareto, só deixa eu passar só algumas instruções aqui que o pessoal está colocando no chat. Tá. Quem não conseguiu executar por conta de restrições de acessar a URL do evento, a gente vai anotar aqui, dar só um alô no chat. Eu já vi aqui o Eduardo, o Robert, e aí depois a gente anota o nome de vocês para participar também do sorteio, né? E o Iago está perguntando aqui sobre deixar o lab até às 8 da noite. A gente vai tentar, né, cara? Eu posso falar aqui rapidão. Peraí, sobe aqui meu e-mail. O laboratório, ele está até às 7 da noite. Tá? Até às 7. 7 da noite, pode ficar nele aí, tá bom? Bom, então aqui, ó, veja. A Natasha tentou montar o mesmo share lá do Bruce pela máquina dela e não deu, né? Eu neguei, né, nosso produto, ele interviu naquela tentativa de autenticação, falou que não, bloqueou aquele acesso, né? Então, mostrando mais a capacidade que ele tem
de fazer esse tipo de controle. Então, vamos descer aqui, então, vou para o passo 9. Agora, se eu vou lá, isso, né? Quando foi diferentemente do que aconteceu com o Bruce, né? Então, o Bruce conseguiu mapear o chá de rede e já a Natasha não conseguiu, não pôde fazer, né? É interessante porque quando a gente olha, né, no mundo do AD sozinho, digamos assim, como é que você impediria que a pessoa mapeasse ou não? Você tem que ter um controle de posicionamento muito específico em cada share de rede para que você possa dizer que sim ou que não, que alguém possa mapear um share, né? E muitas vezes a gente faz a gente não faz a permissão por usuário, a gente faz por grupo de usuário ou por perfil, um monte de coisa e tal. Então, todo mundo está naquele perfil, teria o mesmo acesso. Aqui eu posso ser muito discricionário, né? Até a pessoa, até se fosse o caso, talvez dentre os domínios admins que tem naquele ambiente, não quero que fulano façam isso. Então, eu posso permitir que um usuário autentique naquele tipo de recurso, os outros não, né? Ser bem granular nessa configuração, só mexendo aqui nas regras que a gente permite fazer com o produto. Bom, no meu caso aqui, ele pede agora para eu vá para o cenário 3. No cenário 3, deixa eu entrar aqui no cenário 3, vou até voltar para cima de novo aqui, né? Ficar à frente do adversário, né? Então, o adversário vai tentar se mover lateralmente. Se eles forem bloqueados por um falso consenso vindo de máquinas que não têm falso consenso instalado, né? Eles vão estar aqui, né, eles podem pensar, né, que ele indo para uma máquina que não tem o Falcon, ele vai, digamos, ser mais esperto que o Blue Team, né? Agora a gente vai ver como o cenário vai acontecer aqui. Então, ele pede aqui também para lá no Identity Protection, Policy Rules. Vou descer na tela de novo aqui, para cá. Aqui Identity, vou botar console. Fazer o X, hein? Identity Protection, Policy Rules vai estar aqui. Enforce Policy Rules. Tá. E aí tem lá, né? Tem uma política aqui já criada, Block User on Watch List, que é essa aqui, ó. Abrir ela é um bloco, né? O nome me diz e a ação daqui tá bloco, né? Abrindo aqui a regra, vamos ver, né? Aqui nesse caso, né? O acesso RDP, máquina alvo, né? Quem vai ser acessado é um domain controller. Aqui isso que é legal, olha só, pessoal. Source attribute excludes at least one. Falcon installed. Eu acho que isso parece que funcionar. O Falcon tem que estar nas máquinas onde estão os usuários também, né? Que seria o mundo ideal, né? Ter o Falcon protegendo das máquinas e o Identity Protection protegendo também do meu controller. Nesse caso aqui, ó, isso que vai acontecer quando a máquina não tem o Falcon instalado. Uma máquina de terceiros, uma máquina que foi colocada no ambiente, né, sem o devido cuidado, né? E o processo de deploy não foi eficiente e essa máquina acabou entrando no ambiente sem o produto, né, sem a proteção. E aí, ele está olhando isso. Máquinas que não têm o Falcon. O atributo do usuário é watched. Lembra que o usuário ele pode ser incluído nessa watchlist, dado que ele tem um perfil de risco específico e tudo mais e tal. E aqui não sendo uma rede intensa. Essa linha aqui da regra, pessoal, é por causa do laboratório só. Tá? O normal seria só essas 4 aqui de cima. Tá? E aí, ao acontecer isso aqui, bloque. Tá? Então, vamos lá, passo 5. Ele pede para eu voltar aqui na máquina do admin. Vou voltar no laboratório, máquina do admin. E ele pede para eu clicar no malware folder e rodar o tal do Mimikatz. Tá, aqui, Mimikatz. Folder 64. Vai roda o bicho bonitão. O que acontece, né? Essa máquina tem Falcon Sensor. É óbvio que vai bloquear isso, né? Essa detecção que acontece com Machine Learning bloqueou o malware, né, o executável, e aquela coisa não aconteceu. Só que nosso mundo de ameaças não é só porque eu bloqueei que está tudo bem, né? Isso às vezes é verdade. Depende de quem foi bloqueado, né? Agora, se quando alguém é bloqueado, esse fulaninho aqui, bloquear é tudo bem, ótimo, né? Perfeito, bloqueou. É o que tem que acontecer.
Agora, a resposta que a pergunta depois é: por que ele está aqui? Quem trouxe ele para aqui? Que diabo que é isso, né? Então, só pelo fato dele ter manifestado, tentado se manifestar no ambiente, na nossa plataforma, a gente consegue ter lá várias integrações. É a tal de integração do próprio Falcon Endpoint com o Identity Protection, e fala assim: se acontecer uma detecção numa máquina de um usuário, que o tipo de ferramenta que tipo que tipo de tática é credential dumping ou coisa parecida, ou credential access, ou coisa parecida. Pega esse usuário, põe na watchlist do Identity, porque algo estranho aconteceu na máquina dele, né? Então, o Mimikatz foi bloqueado. Ele pede agora para que eu volte lá na console do Falcon. Ele pede para a gente olhar a regra, deixa eu fechar isso aqui, que é MFA on Risk Devices. Tá? E aqui a máquina, acesso tipo de acesso RDP, o usuário, né? O atributo usuário inclui ser comprometida, o source attributes, isso tem a ver com a máquina, tá? User e source é a máquina. É o watch, no caso aqui, então, com aquela ação lá do Mimikatz, a máquina foi para o watchlist, não foi o usuário, né? A máquina que foi. Por isso que colocamos os dois, tá? E aqui é que eu falei, aquela regrinha que tem a ver com o nosso laboratório não seria ela usada, digamos, no mundo normal, no ambiente normal. Então, acesso RDP, usuário sempre metida, e a máquina, a origem dele, ela está suspeita, está no watchlist, pede token, né? Verification pedir token, tá? Então, daqui eu passo... Tarará, passo 9. Ele pede para eu ir lá no Custom Insights, monitor, Custom Insights. Era para ter aqui um aqui, mas ele não apareceu aqui. Eu vou ter que criar eu mesmo, talvez aqui. Pela telinha aqui, era para estar aparecendo esse new, vai para ter um new users aqui no de vocês. Não está aparecendo para mim aqui também não. Mas de qualquer forma, acho que consigo vir aqui e buscar meu tal do você parece que atualizar. Entendeu? Aqui ele pede, ele já está, na verdade, mas eu aqui por isso aqui, no meu, mesmo aqui, eu posso aqui, ó, tirar do watchlist, se fosse o caso, né? Aqui ele está pedindo para colocar, né? Mas o caso do usuário já está no watchlist, esse passo do laboratório do TAP 10 do sinal não precisa fazer, tá? Porque o usuário já está no watchlist. Lembra que o watchlist é o binóculo, né? Se não tivesse no watchlist, eu poderia manualmente colocar, simplesmente pode ser automatizado, né? Eu posso, dada a situação aqui de detecção, atribuir para colocar o usuário na watchlist automaticamente, tá? Pode ser automatizado isso. Então, no passo 11, bom, já está com a watchlist, então, se não tivesse, aí ia aparecer o binóculozinho para o Bruce Banner. E agora eu vou na máquina Unmanaged e vou tentar fazer o RDP para o laboratório, para o domain controller. Então, vem cá, máquina não gerenciada. E vou tentar entrar no meu controle com as credenciais do Bruce. Em teoria, o adversário conseguiu roubar. Cadê o meu RDP? Agora foi. Vai tentar a vida inteira, né? Ele vai tentar autenticar lá e não vai dar timeout aqui, né?
vai ficar na dele aqui tentando, não vai conseguir estabelecer essa primeira comunicação, já vai tentar, né, pegar o certificado e tal, não sei o que das cantas, e depois botar o usuário, ele não consegue já nem passar disso aí, né? Se eu voltar aqui na console, eu vou lá no Threat Hunter. Vou ter aqui a Natasha, Threat Hunter. Acho que consigo achar aqui o meu fulano, né? Talvez esse não tenha mouse de mim. Seria não é o... Aqui, ó. Então, esse cara aqui para a Natasha. Então, deixa eu dar uma refresh aqui. Bom, não apareceu comigo aqui ainda, mas um exemplo, como esses são vocês, alguns de vocês fazendo aqui, ó. Entendeu? Falha lá. Terminal service, ó. Blocked by Fault Protection Policy, né? Não conseguiu acessar porque a máquina estava, a máquina aqui não tem o Falcon Sense instalado, né? E tudo mais, né? Agora, se voltar aqui, então, né, no laboratório, agora eu vou sair da máquina não gerenciada, não vai acontecer aqui, nunca. Volto para a máquina do Bruce, vou tentar aqui fazer o RDP no meu controle. Aqui. Como ele está na máquina protegida pelo Falcon, tudo mais e tal, ele deveria acessar. Vou testar aqui pelo menos, né? Assim, acontece. Aí entra outra regra, né? Ele vai pedir token para ele poder fazer esse acesso. E eu venho aqui no token. Vou fazer aqui. Aqui. Quase. 882, 234. É o token, né? Aqui, pessoal, uma vez que eu forneci o token, o RDP vai acontecer. Esse pop-up para aparecer para poder pedir o token, ele acontece quando o token em uso não tem, por exemplo, uma característica muito comum nos tokens hoje em dia, que é push. Tá? Se o Google Authenticator não tem push. Mas se fosse um token que suporta push, eu poderia, lá na política, dizer que vou usar o token fulano, marca tal, e vai ser push. E aí vai vir um push para o dispositivo daquele usuário, um telefone celular, coisa parecida, ele vai dar OK no token dele, isso volta a Authenticator e vai liberar o acesso. Para os tokens que não fazem push, é necessário que o pop-up apareça na tela de vocês para que o usuário possa entrar isso aqui. Assim como também seria o caso se, de repente, para aquela situação, você definiu que o token vai ser via SMS, o token via e-mail. Nesse caso, sempre o usuário tem que retornar o token via o input, né, para que ele possa retornar para a solução, validar isso com o fornecedor de token. Para que isso aconteça, as máquinas onde está o usuário tem que ter um Falcon Sensor. Esse retorno do token digitado na tela depende de ter o Falcon Sensor na máquina do próprio usuário. Quando é push, não depende, tá? Bom, então o Bruce consegue acessar. Então, aqui é interessante, imagina. O Bruce está na máquina dele, a máquina dele está segura, não tem ninguém nela, só ele. Ele consegue trabalhar normal. Só que como houve uma suspeitabilidade ali, com a credencial dele e tudo mais e tal, pediu-se token só para validar que ele ainda era ele mesmo, né? Eu tentei com o token e seguiu trabalhando. Do outro lado, lá na máquina onde estaria, digamos, o adversário, ele roubou a credencial do Bruce, tentou acessar uma máquina, está vindo a máquina não gerenciada, né? Já tomou na cara ali e foi bloqueado para não poder acessar aquele recurso, tá? Bom, colocou o token e foi lá. Bom, pessoal, tem ainda aqui o cenário, deixa eu trazer para cá. Cenário bônus, cadê aqui? Né, como se o Data Protect poderia prevenir ataques futuros, né?
Bom, tem questões também, eu vou seguir aqui. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, pessoal, que eu tenho um notebook e já volto, tá? Peraí. Voltei para baixo aqui. Vamos seguir aqui no próximo passo desse bônus cenário aqui. Então, ele pede para ir no Monitor tab, lá na console, Monitor e Crystal Insights. E ele pede, então, para a gente procurar meu domínio aqui. Vai estar aqui no Crystal Insights. Aí, New Crystal Insight. Domínio. Era para... Deixa eu pegar aqui o meu Google Scribe aqui. O Scribe include. Então, só meu domínio. Apply. Aparecem lá as coisas do meu domínio, as contas de serviço, a conta de serviço, robozinho, máquina, do meu controller, do usuário. Vamos lá. Aí ele pede também para pegar aqui o account type, botar humano. Depois também no departamento paradigma. Pelo apply. Então, no meu domínio humana, nesse departamento, só tem a Natasha. Então, a Natasha está lá e ela não faz o domain controller, o domain controller, que ele é um ativo de maior valor, né? Importância maior na rede, não quero que ela faça o acesso, né? Ele fala aqui que outros usuários deveriam fazer acesso ao RDP, para outras máquinas não seriam tão assim, sensíveis, né, de informação como o domain controller. Ele pede para clicar, então, no perfil da Natasha, clicar no perfil dela, vai abrir o dados do usuário. Mais uma vez, aqui traz que a informação do usuário, o risk level dele com o tempo, né, departamento que ele pertence, grupo, tal, etc. Ele tem dois privilégios, né, de acordo com os grupos que ele participa, né? Isso é importante também, poder ter essa informação e tal. Clicar aqui no More da Natasha, vai abrir aqui as informações dela. E aí tem aqui o departamento, né, o paradigma, e ela tem o privilégio Account Operator, né? A gente também já sabia, né? Depois a gente volta lá no Enforce, no Policy Rules, e pegar essa regra do RDP da Natasha. O que ele fala aqui? Bloqueia, né? RDP. Bloqueia, né? Action Block. RDP, Destination Controller e usuário do departamento paradigma, né? A gente vai na máquina, lá na máquina User, que é a máquina Natasha, no laboratório, máquina User, e fazer o Natasha RDP to admin, que é a máquina do Bruce, né? A máquina qualquer do ambiente aqui. E ela vai conseguir entrar da IES aqui. Tem que voltar aqui na máquina do Bruce para dar OK, para poder entrar na máquina dele. Então, a máquina Natasha está conectando na máquina do Bruce.
Ou seja, qual foi o objetivo aqui dessa parte, né? Tinha uma regra impedindo que pessoas do departamento Paradigma conectassem o RDP nos domain controllers. Era meu desse departamento, não deixei. Agora, ela, na função dela aqui, ela tem que poder conectar com outras máquinas do ambiente, né? E aí não há, com poucas regras no laboratório, ela tem, digamos, liberdade para qualquer máquina, só não pode ir no meu controle, né? E ela mostrou que foi possível porque ela autenticou uma máquina porque aqui, que é essa máquina de outra pessoa aqui, do Bruce, né? Agora eu vou poder fechar aqui. Fechar aqui. Voltar para a máquina da Natasha. Vou tentar fazer o RDP para o DC. Como era do departamento Paradigma, não pode conectar no meu computador, vai ficar tentando aqui e não vai conseguir, né? E vai ficar aqui sem... Não vai conseguir conectar. Então, esse é o último, né, do bônus cenário aqui. Então, conclusion. Né? Ou seja, esse workshop tem esses 4 cenários, mostra aí a questão da integração do token, né, para poder você, né, ativar o token em situações específicas dentro do ambiente. Como vocês podem ver também, vou até voltar aqui na console, né, eu acho que é um valor aí para vocês muito grande, né, poder ter esse monitor aqui, né, o Custom Insights, poder fazer aqui seus vários filtros, relatórios agendados para poder gerar informação, né, como eu estava fazendo aqui no Custom Insight, definir aquilo e mandar fazer periodicamente. Então, você poder, digamos, conhecer e saber do seu domínio, né, do seu ambiente, né, como está sendo consumido, os usuários estão consumindo as autenticações, etc. Tem a parte, né, de identidades privilegiadas, usuários, endpoints, né, que é interessante, ó, máquina não gerenciada, ou seja, essa máquina que não tem o file consenso, que foi utilizada por uma conta privilegiada. Super problemático isso aqui, né? Ó, shared used by privileged users, né? Uma coisa também aqui, máquina compartilhada, e por aí vai. Várias coisas você pode identificar aqui. E também, realmente, o Threat Hunter, que é muito legal, essa parte aqui dos eventos que acontecem, a capacidade de filtros que você pode fazer aqui, né? Para poder entender o que está acontecendo e de achar essas coisas todas, e a parte do enforce aqui, poder criar regras diversas. É importante, pessoal, se você conseguir fazer, nesse laboratório acho que é fechado, mas aqui nesses atributos aqui tem muita opção. Tem opções referentes ao endpoint, tem opções referentes ao usuário, uma série de outras opções. Né? Nosso produto, no File Consenso, ele tem também, em algumas licenças, o tal do ZTA, que é o Zero Trust Access. Ele é um scoring que a gente atribui para a máquina de acordo com, digamos, o que ela tem de política aplicada do nosso produto e do próprio sistema operacional. Então, tipo um baseline, vai? E isso vai dar um scoring. Você pode também aqui no Falcon, no Data Protection, obviamente, desde que as máquinas na ponta também tenham o Falcon Consenso, né? Ele vai alimentar a informação do ZTA de cada máquina, você poder também mudar o comportamento da regra baseado nesse ZTA score. A máquina está com baseline pior, alguém está tentando autenticar através dela, a máquina está nesse nível de segurança, né? O ambiente social não está tão legal assim, ele vai, você pode botar aqui com essa token. Na máquina que está com o ZTA score mais alto, deixa para passar, né? Tudo que você pode fazer aqui é bastante granular a configuração que você pode fazer no ambiente, né? Então, também, lembrando, nós estamos aí à disposição para poder aprofundar o tema com vocês. Deixa eu voltar aqui. Fazer o Risk Assessment, O a Risk gente... Review, né, o ADRL, vocês, Então... para que vocês entendam, né, qual que é o status, qual a situação, digamos, das identidades no domain controller, como é que está no domain controller, né? O domain controller é o keys of the kingdom, né? Se é a chave do reino, né? Se o cara chegar até lá, o bicho pega. De repente, por algum motivo qualquer, o seu domain controller está autorizando o tal do DC Sync, que é poder sincronizar a base de credenciais para fora dele. Sei lá, alguém citou isso um dia porque precisava, ninguém te removeu essa função lá. O atacante pode descobrir e pegar. Ele captura os hashes, leva embora, faz o crack da senha e depois volta. Lembrando que ele sempre tem tempo. Né? Quem não tem tempo é a gente, eles têm tempo. Né? Então, assim, é importante entender isso e solidificar o AD de vocês vai fazer com que o adversário ele tenha muito mais dificuldade de se movimentar, de atacar o ambiente de vocês, mas ainda, ele vai estar lá com olhos muito atentos em cima dele,
e com a reação automática que pode ser feita pelas políticas que a gente tem no nosso produto. Isso é um mega diferencial da CrowdStrike, essa capacidade de reação automática e instantânea no momento que acontece a violação. Tá bom, pessoal? Bom, obrigado a todo mundo pela participação. E, bom, sempre aí à disposição de vocês, tá bom? Ô, Carreiro, tem algumas perguntas no chat Tá. aqui. Liga aí. Se eu souber. Deixa eu tentar aqui pegar algumas. Tem uma Tá bom. mais lá em cima. Qual a versão de licenciamento do CrowdStrike precisa para ter essa feature? Na verdade, é um licenciamento à parte, onde a Isso. gente se baseia pelo número de identidades que tem no AD, né? Então, Isso. número de proteções que a gente vai fazer. Isso. O que Tá? acontece? O produto licenciado pelo volume de contas, conta é qualquer conta, usuário, serviço, etc., ativas no seu AD nos últimos 90 dias. Esse é o número mágico do licenciamento. Não requer Falcon-Senso nas pontas, se tiver melhor, né? O produto tem mais capacidades, vez que o Falcon-Senso está na ponta também. Mas se você usa hoje uma solução de proteção de outra marca, né? Você pode sim usar o Identity Protection, dar essa fortalecida gigante no seu ambiente, já também conhecer a plataforma, embarcar nela e quem sabe na frente trocar o seu endpoint também pelo nosso, para estar aí um negócio mais lindo possível, né? Bom, diga aí, Gabriel, próxima. Tá, a próxima é quando habilitar a feature, como que a gente checa as features disponibilizadas? Basicamente vai abrir um menu, né? Não muda nada na console, vai aparecer, para quem é cliente Falcon, né? Vai aparecer um menu Identity Protection. Então as proteções já vão estar lá e já vai estar rodando em background todas as informações que a gente vai conseguir coletar do AD. Quando ativou no tenant de vocês, Identity Protection. Tá? Se você tem o Falcon Senso em um domain controller, provavelmente espero que tenha, né? Ele já vai começar a fazer toda a alimentação ali em poucas horas daquela parte de monitor, tá? Para você poder, né, criar regras que vão agir nas autenticações e tudo mais, aí depende de você ligar a inspeção de autenticações. Isso é um flag de política, também não é só ligar, né? Não vai causar nada. Assim, a máquina o domain controller não vai ter que mudar para que acontecer. Só que para você poder passar a inspecionar as autenticações e dependendo de uma evolução desse desse risk review do AD, ele evolui para uma prova de conceito, aí a gente requer que o Falcon Senso esteja instalado em todos os DCs. Porque lembrando, quando uma autenticação vai acontecer no ambiente, os DCs ali, o DC que está mais perto daquele usuário é que vai atender. Se ele não tem o Falcon, eu não posso agir. Então, para fazer a prova de conceito, quando você quer testar, não quero que eu autentique aqui, quero que faça aquilo e tudo mais, para isso tem que ter o Falcon em todos os DCs e tem que ativar essa flag de inspeção. Tá? Mas o nosso objetivo agora, pessoal, vocês, os interessados, façam o risk review, conhecer o que está acontecendo aí dentro, e aí, a depender do resultado disso, a gente pode planejar uma evolução para a prova de conceito também. Beleza? Vamos colocar, só tem mais algumas perguntas. Tá. Como que eu encontro os usuários de privilégios administrativos, né? Aqui a gente tem no monitor, o Carreto, não sei se você consegue mostrar aí. Minha tela, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Vai no monitor e aí a gente tem Privilege Identities. Se você for ali, você vai ter todas ali já. Você já vai ver Você tem várias formas de chegar nessa informação. Essa é uma delas, né? Tem o Custom Insights também, que a gente pode fazer uma pesquisa. Pode ser pelo Custom Insights, né? É que aqui, pelo monitor... Pode ir no... você vai estar todo mundo aqui, né? Isso. Qualquer conta que tem privilégios, qualquer privilégio, tá? Qualquer privilégio vai aparecer aqui. No caso, tem 4.000 contas com isso aqui, né? Todo mundo aqui, né? Você pode também... Opa, peraí. Você pode daqui exportar isso aqui e tal, mas tem esse listão. Eu preferiria fazer pelo Custom Insights, porque por aqui você pode... Aqui não, está no atributo. E... Aqui não, peraí. Authorizer, na privilégio, vamos errado.
aqui, pego o crédito que eu quero, N administrativo, né? Pode ser, por exemplo, esse caso aqui, e vou criar lá. E a vantagem de fazer por aqui é que você pode, digamos, ser Granular. granular, né? Eu quero ter uma view de humanos. Eu quero ter uma view de serviço, eu quero ter uma view não sei o que e tal. Mais fácil fazer por aqui. Posso criar vários aqui, tirar os relatórios. Eu prefiro fazer por aqui, tá? Mas poderia ser por outro caminho também. Diga, Gabriel, qual a próxima? A próxima é se a gente consegue exportar os alertas para um CIEM. Sim. Sim. Via API. A gente tem via API, uma conexão via API, é possível, e é possível também exportar os alertas também por e-mail. E a última dúvida aqui, se o módulo inclui um MFA por usuário para gestão de acessos. Tá, veja aqui, a nossa plataforma ela não traz um MFA, não traz um token. E por que é assim? Porque o token é uma tecnologia já, é do tempo que eu tinha cabelo. Então, assim, é um negócio bastante, digamos, normal, todo mundo já ter token. Então, se eu trago um token a mais, um token meu para essa situação aqui, isso acaba sendo um distúrbio para o usuário. Porque vai ter o token corporativo, que você já usa para um monte de coisa, e vai ter o meu token só para isso. Fica confuso para o usuário. Então, a gente preferiu, na nossa arquitetura, até para simplificar a arquitetura também, a gente se integrar com tokens de mercado. Às vezes, nós temos dois tipos de integração com tokens. Tá? Tem integração que é via nuvem, via API. Então, eu falo via API com outras marcas, outros fornecedores de token, por exemplo, com RSA, com Symantec, com Duo, com Microsoft. Tem uma lista grande. E assim, nuvem para nuvem, autenticação, etc. Tal. Se, porventura, o token que você usa, ele não tem essa integração via API ainda criada entre nós e a outra marca de token, né? E a marca de token, uma forma de integração é via radios, que é a forma super comum dos tokens, das estações de token aceitarem, né? Até porque, em geral, muitos usam token para VPN e os VPN Concentrator falam com os tokens, em geral, via radios. Então, nesse caso, nós temos um módulozinho na nossa plataforma, você baixa aqui no menu de downloads aqui, um conectorzinho que vai falar com o seu token via radios e faz a mágica funcionar por trás dos panos aqui, tá? Então, assim, por exemplo, caso super, super clássico, sempre escuto os clientes parceiros perguntando, Forte Token, né? Fortinet. Eu não tenho integração nuvem a nuvem com ele, porém integra via radios. Então, resolvido, né? Lógico, uma pecinha a mais que vai no ambiente, mas uma pecinha super pequena, digamos assim, e vai compatibilizar com o Forte Token, você poder usar ele, já que é o token que você já usa no seu ambiente, e vai de boa, tá bom? Bom demais. Bom, pessoal, acredito que é isso. Te agradecer aí, viu, Carrareto, Opa, por sanar as dúvidas, por passar o workshop aí com todo mundo. Pessoal, esse workshop, além de ser gravado, a gente, igual o Carrareto falou, a gente vai deixar o ambiente de laboratório, workshop, até às 7 da noite. Então, aproveitem esse tempo para conhecer um pouquinho mais da plataforma Falcon como um todo, principalmente na parte do Identity Protection. E contem com a gente, tanto o Shield e a CrowdStrike, para poder apoiar vocês e poder abranger mais essa proteção a nível de identidades, tá bom? Eu vou estar encerrando o webinar por aqui, mas qualquer dúvida podem entrar em contato aqui conosco, tá bom? obrigado, pessoal, pela participação. Um Valeu abraço. demais. Até mais a todos. Boa Tchau, tchau. tarde a todos. Até mais.